Olá, meu amigo e amiga. Estamos começando mais uma semana aqui no nosso Portal do José, nessa segunda-feira, um tanto ou quanto de ressaca aqui no nosso país, que é uma coisa muito curiosa, né? É uma sensação diferente que nós temos quando a seleção brasileira é derrotada, eliminada, de uma sensação que a gente tem quando o clube que a gente adora, que a gente ama, também sofre um revés, também sofre uma eliminação. Eu, em especial, tenho muitos motivos para não estar muito feliz hoje, né? Porque a minha casa, durante esse período de Copa do Mundo, vira um ambiente repleto de jovens. As pessoas vêm para assistir os jogos com os meus filhos, aí fazem churrascos, enfim, fica aquela festividade, todo mundo com aquele clima. É muito legal. E, de repente, é muito chato ver tanta gente chateada, né, com o insucesso da seleção brasileira, que reflete uma série de outras coisas subjetivas que estão ao redor do futebol. Eu conversando ontem com os meninos e as moças, né, e que eu achava que deveria ter uma espécie de cota para a convocação da seleção brasileira. Isso para que tivesse sempre jogadores que estivessem conectados com a realidade brasileira, que levassem para fora essa nossa brasilidade autêntica, esse vínculo com a nosso cotidiano, as coisas que acontecem aqui, porque, de fato, a seleção, principalmente a seleção brasileira ou as seleções, elas sempre são um aglomerado de pessoas que estão fora dos seus países, estão ali nas ligas principais do mundo. E são jovens que estão desconectados, em sua grande maioria, da realidade do cotidiano das suas nações. E no Brasil, então, a coisa fica muito mais radicalizada. Os jovens que vão para a seleção brasileira acabam se convertendo em celebridades, em vendedores de produtos, em personalidades que são muito mais lembradas pelas suas ações fora do esporte que dentro do esporte. E aí fica uma coisa muito complicada. Isso dentro de uma estrutura de futebol também que tem todos os tipos de vícios, interferências políticas, comandados por uma instituição como a CBF, que em sua grande maioria sempre foi governada ou conduzida por negociantes, pessoas do mundo dos negócios, enfim, que se conectam também com outras pessoas dos mundos dos negócios fora do nosso país. E aí a gente tem ali muita artificialidade, muito interesse econômico e pouca essência no final da história. Só quem acaba defendendo valores são pessoas que, de fato, têm um vínculo com a sua pátria. Os europeus têm essa vantagem, porque quem joga na Inglaterra, por exemplo, está sempre ali dentro da Inglaterra. Ou mesmo quem joga em outros times europeus ali fora da Inglaterra, a pessoa está sempre conectada, né? Porque tem essa coisa continental de muita proximidade. Já os brasileiros, quando vão para lá, há uma ruptura muito grande em termos culturais, em termos da realidade política, realidade social. Existem muitas situações aí que sublinham tudo aquilo que a gente acabou vendo. E aí, nós vivemos nesses últimos tempos a usurpação do símbolo também nacional, né, da camisa da seleção brasileira, por essa gente do mundo insano, do mundo que representa as piores coisas que a gente poderia ter em seres humanos. E o ícone futebolístico dessas pessoas passou a ser o Neymar, que é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa narcisista, uma pessoa mal preparada moralmente, psicologicamente, politicamente, enfim, e que fechou a sua trajetória dentro da seleção brasileira com um espetáculo dantesco no final da história toda. Então hoje nós temos motivos para estarmos refletindo sobre o que foi essa campanha da seleção brasileira, e isso vai também ter algum tipo de impacto na nossa realidade política, porque um sucesso da seleção brasileira, com o Neymar sendo um protagonista, ia ser uma coisa, ia ser uma encheção de saco aqui para o nosso lado também, que ia ser um negócio que a gente ia ter que compensar a alegria do Brasil ter um sucesso com uma figura tão estranha, para dizer o mínimo, né? Uma figura negativa, não inspiradora da juventude, como o Neymar segurando ali o caneco. Então, tem coisas assim que nos remetem a muitas reflexões, né? Eu conversando com o meu filho mais velho, eu tenho 2 filhos, os 2 são flamenguistas, eu perguntei para ele, né? O que dói mais, está doendo mais hoje para você? Uma eliminação da seleção brasileira ou quando o Flamengo é eliminado também de uma competição? Ele falou assim, a seleção, né? O Flamengo tem todo ano. Pronto, aí a questão temporal, né? A questão que vai jogar agora expectativas da gente para o ano de 2030.
Bom, mas o nosso papo aqui não é futebol. Eu quis apenas fazer esse vínculo aqui, porque tem vários aspectos que a gente precisa analisar para poder entender o que representam os jogadores, atletas brasileiros jogando fora do nosso país, que representam valores e que representam também muitos dos seus interesses particulares. E aí tem longas discussões que a gente pode fazer. Rapazes de origem humilde que de repente viram milionários, como é que eles podem lidar com isso? Como é que eles podem lidar com o mundo dos negócios? Se você fizer uma pesquisa, grandes ícones das seleções que estão por aí, são pessoas que têm um comportamento moral com um nível de preocupação que a gente não vê muito aqui no Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele é um cara que não faz propaganda de bet, o que é uma coisa muito interessante. A gente vê o Mbappé, da França, também não faz propaganda de bets. Você pega vários jogadores de ponta que não fazem publicidade de coisas que eles acham que são coisas negativas para os jovens, para as pessoas, para a sociedade de um modo em geral. Aqui no Brasil não se tem muito esse filtro. O esporte, o futebol, ficou totalmente contaminado por essas casas de aposta. E aí a gente vai para discussões intermináveis. Portanto, gente, agora é o momento da gente refletir como o Geraldo Vandré, né? Que a vida não se resume a festivais, que a vida não se resume a Copas do Mundo, e esse ano a gente tem coisas muito concretas para fazermos aqui no nosso país, para a gente ter, de fato, né, ambientes para a gente exercer a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa brasilidade de um modo muito melhor, né? Bom, é assim que eu penso, enfim, eu não poderia deixar aqui de fazer também a minha pequena resenha esportiva com você, tá bom? Agora eu quero entrar nos assuntos políticos, mas é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. E vamos embora, tá bom? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que o primeiro comentário aqui do nosso portal tem um link muito importante, já relacionado a esse processo eleitoral desse ano de 2026. E eu convido você a observar o que está ali nesse primeiro comentário, porque ele diz respeito à formação de bancadas para deputados federais no Congresso Nacional, deputados estes sempre do campo progressista, que eu estou aqui me vinculando a eles e estou nessa pré-campanha também, tá bom? Então, observe ali, participe se você puder, tá legal? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom, e compartilhe os nossos vídeos, vamos botar nosso portal também agitado, tá? Nesse ano de 2026, mais agitado ainda. Aqui é a frase do Geraldo Vandré, né? A vida não se resume em festivais. Aliás, é um negócio muito interessante. Isso foi feito em 1968, essa frase do Geraldo Vandré, que cantou a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, e ele perdeu para uma música chamada Sabiá. E aí o povo vaiou, era um negócio, eu não consigo saber, me projetar para o que era aquele ambiente. Um ambiente em que as pessoas iam para o Maracanãzinho, um ginásio gigantesco, né, um ginásio grande, para torcerem por canções, né? O entretenimento naquela época era uma coisa mais rara, né, em relação ao que se tem hoje no mundo da tecnologia. Então as pessoas iam para ali, iam para torcer, né? E sempre ver e ouvir as canções dos compositores prediletos que estavam indo para ali, e os festivais viravam verdadeiras brigas de torcida, né? Ou competições de torcidas também. Então, nesse contexto de uma época de repressão, a música do Geraldo Vandré foi censurada e ele acabou fazendo esse discurso, olha, muita calma nessa hora, né? A vida não se resume a festivais. As músicas, elas têm um papel muito mais amplo. Elas não se resumem apenas em ganhar um troféu aqui ou troféu acolá, ganhar um título. Ela tem uma importância social muito maior. Ela provoca reflexões, ou deve provocar reflexões muito maiores que um mero título. E, de um certo modo, né, uma competição como a Copa do Mundo deveria servir também para muitas reflexões, né? Bom, então está aqui o Geraldo Vandré. E hoje o Estadão está publicando um editorial que eu disse para vocês alguns dias atrás que eles iriam publicar. Um editorial denunciando a traição de Flávio Bolsonaro. Demorou, mas eles fizeram. Só que é o seguinte, a preocupação deles não é do fato do cara estar traindo o Brasil, né? Porque poderiam estar falando sobre isso e ponto, não, mas eles já têm uma preocupação que a traição ao Brasil representa, ou pode representar, um reforço para a campanha de reeleição do presidente Lula. Então o título ficou assim:
O melhor cabo eleitoral de Lula, ao pedir ao governo dos Estados Unidos que espere passar as eleições para impor um novo tarifaço ao Brasil, Flávio Bolsonaro dá de bandeja ao petista o discurso de defesa da pátria. Olha o nível de preocupação deles também, né? É ridículo, né? Mas vamos pegar aqui alguns pontos desse editorial. Está claro, portanto, que o único objetivo de Flávio com sua carta não é tentar dissuadir o governo americano a desistir das tarifas e sim evitar que Lula fature politicamente com esse novo ataque ao Brasil. Trata-se de algo assombroso, mesmo para alguém como Flávio, tão subserviente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ou seja, subserviente é um traidor da pátria, né? Alguém que é subserviente, alguém que é chefe do nosso país. Ser subserviente ao chefe de um outro país. Poucos dias antes, o senador já havia oferecido a Trump a possibilidade de palpitar abertamente no processo de transição do governo do Brasil, caso seja eleito. Um evidente absurdo. Agora, no momento em que o governo brasileiro envia sua defesa contra a ameaça de outro tarifaço dos Estados Unidos, Flávio dobra a aposta e trabalha com afinco para atrapalhar o Brasil em nome de seus próprios projetos políticos, né? Seus projetos políticos. Flávio Bolsonaro parece muito mal assessorado. Ele não está mal assessorado, é que ele é ruim mesmo. Ele é um traidor da pátria, uma pessoa moralmente deformada. E aí não tem como consertar, né? Compreende-se a apreensão do senador com os danos eleitorais causados pela imposição de tarifas americanas contra o Brasil, porque não é possível dissociá-las de seu sobrenome. Mas a iniciativa de pedir ao governo americano que espere as eleições para castigar o Brasil mostra que o senador não tem a menor consideração pelo país que pretende governar e que a única razão de sua candidatura é derrotar Lula. Por tabela, Flávio convidou Trump explicitamente a interferir na eleição brasileira, ao vincular a imposição de tarifas ao calendário eleitoral, o que é um verdadeiro atentado à democracia do país. Em troca, o senador ofereceu aos americanos uma busca agressiva de acordos comerciais, o que passaria pelo abandono do Mercosul. Prometeu também rever a carga tributária sobre cartões de crédito, dominados por empresas americanas e zerar tarifas sobre o etanol americano. É o pacote completo da subserviência. Da subserviência, não. É o pacote completo da traição, né? E aí, gente, a gente vai vendo coisas que os jornalões vão jogando para a gente, como esse editorial aqui do Globo, atacando o governo Lula, mas sempre com a pauta econômica, né? Acho que dá para ver aqui o título deles aqui, ó. Eles dando aqui a sapecada aqui. Alta da dívida no governo Lula é uma aberração. Previsão é que ela atinja 84% do PIB até o fim do ano, 12 pontos além do nível registrado no início do mandato. Aí eu destaco aqui um trecho do editorial. Toda essa irresponsabilidade com a questão fiscal tem um preço. Qual é a irresponsabilidade com a questão fiscal, né? As despesas com o pagamento de juros em 12 meses ultrapassaram a barreira de 1 trilhão no ano passado. Pois bem, então vamos combater esses juros exorbitantes praticados pelo Banco Central, que é a pauta do sistema Globo e do grande empresariado, né? Do grande financismo, melhor dizendo. Empresariado mesmo não quer essas taxas de juros, não. Mas então um jornal que fica com essa hipocrisia grande. Eles apoiam um regime, eles espremem cada vez mais as finanças relacionadas a investimentos públicos ou fazem gestões nesse sentido e querem que o Brasil tenha um crescimento. Às custas do quê? De matar o povo? De matar pobre? Enfim. E aí a gente chega aqui, esse personagem aqui, que eu já comentei com vocês, o Ramagem, ele está com essa situação dele cada vez mais enrolada no Brasil, né? Não pode colocar os pés aqui, porque ele é foragido, né? Já foi condenado. Ele puser os pés aqui, vai ser preso. Eu não sei como é que está a situação, e isso é uma coisa que precisa ser informada às pessoas aqui no Brasil, como é que anda o nome dele nos registros da Interpol, para saber se ele tem condição de sair dos Estados Unidos livremente. E aí é o seguinte, ele gravou esse vídeo, e aí vocês vejam um ato falho, né? Ele está gravando um vídeo, aí você olha assim no cenário, você vê que ele está assim num segundo andar de uma habitação muito novinha, né? Muito legalzinha, né? E aí a gente vê que ele está lá, ele disse que pegou dinheiro emprestado para ser descontado no consignado, e a gente vê, ó,
Isso significa que 4 milhões ele está numa e mansão. meio de reais. Ele está numa né? mansão lá nos Estados Unidos. Aqui, ó, que são imagens do interior da mansão, de onde está essa criatura. E ele está reclamando que a Polícia Federal, enfim, tá sendo muito cruel e está sendo aparelhada pelo governo Lula, que no tempo dele não tinha nada disso. Enfim, mas dá para a gente confiar em alguma coisa que um criminoso foragido, ligado a Flávio Bolsonaro, o ladrão, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o que essa pessoa diz? Não dá, né? Então, para fechar aqui, gente, olha, mais uma vez eu não posso deixar de agradecer vocês. Ontem muita gente chegou aqui na nossa vaquinha. E está sendo muito legal ver que as pessoas estão interagindo. Quando você faz aqui algum tipo de contribuição, eu recebo a sua mensagem que você escreve para mim e eu estou tentando responder ao máximo todo esse carinho que vocês estão tendo aqui com a nossa caminhada, tá bom? A gente vai fazer muito barulho nesse ano de 2026, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Mais tarde a gente volta. Olha, e a vida não se resume a Copas do Mundo, tá bom? Um grande abraço. Tchau.